Apego e desapego, dois arquétipos, um oposto do outro, mas ambos possuem aspectos positivos e negativos. Você já pensou sobre isso? Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Vamos começar do começo. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento e estão presentes na nossa psique, dentro do inconsciente coletivo. Quem trouxe esse conceito pra gente foi o Jung, o Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, que foi o fundador da psicologia analítica, que também é conhecida como psicologia junguiana. Portanto, a gente pode pensar que os arquétipos, eles são universais, ou seja, eles são iguais para todos os seres humanos. Uns manifestam, outros não manifestam, mas temos todos os arquétipos dentro da nossa psique. E a gente pode falar então que o apego e o desapego também são comportamentos arquetípicos. Mas o que são apego e desapego? O apego é a ligação afetuosa, afeição, estima, mas também dedicação constante e excessiva. O desapego é o desprendimento, mas também é a qualidade ou estado da pessoa desapegada, que revela desamor, demonstra indiferença e desinteresse. Curioso como as palavras são amplas, né? Que o Jung, ele sempre fala dos opostos, que um complementa o outro, que geralmente temos os dois, e que muitas vezes um desses opostos, de pares complementares, de pares opostos, que um desses pares está na luz, ou seja, ele está na consciência, é o que a gente manifesta, e que a gente precisa às vezes trazer para a consciência aquele que está no oposto, ou seja, que está na sombra, que está inconsciente. Então, se eu sou uma pessoa muito apegada, é interessante eu conhecer como que é o meu desapego, ou seja, esse desapego ele às vezes nem se manifesta no meu dia a dia, mas ele existe dentro de mim porque é um arquétipo, ou seja, temos todos os arquétipos, então é interessante a gente trazer para a luz da consciência esse aspecto sombrio do desapego. Quando a gente fala de sombra, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist de vídeos sobre Carl Gustav Jung, sobre psicologia analítica, onde lá a gente fala sobre mais conceitos, a gente amplia um pouco mais sobre essa teoria, sempre com essa pegada mais prática, para a gente pensar e refletir sobre a teoria em relação a nós mesmos, como que a gente usa no nosso dia a dia. Então, se a gente pensar na questão sombria, nem sempre a sombra é algo negativo. Se a gente entender o apego como algo negativo, o desapego no aspecto positivo, ele está na sombra. Então, a gente traz esse aspecto positivo para a nossa consciência. Mas aí a gente começa a olhar para o apego. Vamos primeiro olhar para o apego, daqui a pouco a gente vai falar sobre o desapego em si. Como que eu manifesto o meu apego? Eu sou uma pessoa apegada no sentido de agarrar aquilo e não soltar, ser inflexível, não entender que as coisas mudam, que as coisas se transformam, que aquilo às vezes não cabe. Ou eu sou apegado a uma ideia, a um sentimento. Quando eu estou numa reunião de trabalho criativa, eu dou a ideia e tem que ser a minha ideia. Ou até mesmo se eu estou numa reunião criativa comigo mesmo, se eu estou num processo criativo de pensar num projeto, eu tenho aquela ideia, eu consigo desapegar dela, mesmo que ela seja muito boa, mas se ela não casa com aquele fluxo, com aquele processo todo, será que eu sou capaz de desapegar, de me desfazer dessa ideia? Ou vou tentar encaixar uma coisa onde não encaixa só porque aquela ideia realmente é muito boa? Ou às vezes nem é tão boa, mas a gente às vezes tem aquela autoestima super elevada, que não condiz, com o que acontece ali mesmo. Às vezes a gente fala assim, porque é a minha ideia, Aí a gente vai pro aspecto da vaidade, que também é outro comportamento arquetípico. Mas a gente está falando aqui de aspectos negativos do apego. Mas lembra pela definição que a gente acabou de ler, que a definição de apego também é esse envolvimento afetivo que eu tenho. Então, se eu estou falando de algo que eu quero, de um projeto que eu tenho, como que eu me apego? Como que eu me envolvo com esse projeto? Eu fico esperando as coisas acontecerem? Ou eu vou atrás, eu procuro esmiuçar, procuro detalhar, procuro calçar todos os aspectos ali que estão bambos para que eu faça, aquele projeto fluir? Claro, eu não estou falando de meritocracia, eu entendo todas as questões sociais também quando a gente fala de projetos. Eu estou fazendo esse recorte de projetos, mas a gente pode ampliar e pensar em outros aspectos da vida também, tá? Mas como é que eu lido com aquilo que me é tão gostoso, aquilo que é tão caro? Como é que eu lido com aquilo que me traz autorrealização? Se a gente parar para pensar na pirâmide motivacional, que existe esse conceito de pirâmide motivacional, a autorrealização está no topo da pirâmide. Só que eu só vou cuidar da autorrealização quando eu cuidar de todas as outras coisas, desde o teto onde eu tô, se eu tenho um teto seguro para eu ficar, até mesmo se eu tenho ali as questões sociais, se eu tenho alimentação, se eu tenho as questões sociais, se eu tenho um envolvimento com outras pessoas, se outras bases estão ali, se a parte financeira também tá funcionando, tá fluindo. Então, como é que eu chego nessa autorrealização? Eu
tem que encontrar qual que é o meu propósito. Temos um vídeo sobre propósito, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Qual que é o meu propósito existencial? Por exemplo, estou fazendo esse recorte relacionado à questão profissional aqui, mas a gente também pode pensar na questão de amor. Tenho ali vídeos também sobre até quando insistir, amor não correspondido, tem todos os links aí na nossa playlist, aqui na nossa descrição também. Então, como é que eu lido com a questão daquilo que eu sinto, daquilo que eu desejo? Eu caio para o aspecto negativo, onde parece que nada mais é possível além daquilo que eu quero, ou eu acabo tendo interesse, mas eu não sei construir como realizar aquele interesse, como alcançar aquele interesse. Aí está a questão do apego também. Se eu tenho interesse em ter uma determinada profissão, qual que é o caminho? Se eu tenho interesse em obter êxito naquela determinada profissão, qual que é o caminho para chegar até lá? Sabendo que a gente vai driblar diversas questões no meio do caminho, né? Nem tudo é tão mágico, não basta só querer, a gente sabe disso. Mas como que eu busco, como que eu lido com a minha autorrealização? Qual que é o valor que eu dou para a minha autorrealização? Eu me vendo por alguma coisa e deixo de lado a autorrealização só porque eu preciso cuidar de uma coisa ou outra? Eu consigo conciliar as duas coisas? Eu entendo que de repente eu posso fazer um processo de transição. Se eu tenho um objetivo profissional, uma carreira que eu gosto, a carreira dos sonhos, mas hoje eu estou num outro tipo de trabalho que é o que paga minhas contas. Como que eu posso fazer essa transição? Como que eu posso fazer essa transição de uma maneira lúcida e coerente para que eu não perca nada e não sabote lá na frente o topo, né? Se a gente pensar numa pirâmide, vamos pensar no topo. Como é que eu construo essa base para chegar nesse topo? É passo a passo, é degrau após degrau, é tijolo por tijolo. E como é que eu chego lá em cima? Como é que eu me preparo para isso? Às vezes a gente tem um imediatismo, sim. E aí a gente se depara com esse imediatismo, não consegue, joga tudo para cima e desapega de uma maneira até displicente. Mas antes da gente falar sobre desapego e aprofundar um pouco mais também no apego, você está gostando do vídeo? Deixa um comentário aqui para mim como é que funciona para você o desapego, o apego, o que você está achando dessa visão até agora, porque tudo tem aspecto positivo e negativo, né? Os arquétipos todos, eles têm aspectos positivos e negativos. Quando eles constelam em complexos, né, que é quando eles entram em ação dentro da gente, a gente acaba percebendo aspectos positivos e negativos, mas às vezes a gente está polarizado só num deles, ou só no positivo ou só no negativo. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. E dessa forma a gente acaba abordando N fatores também de cultura. A gente acaba trazendo dicas sobre livros, sobre filmes. Então toda segunda-feira às 11 horas nós temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. E eu quero convidar você a conhecer o meu livro. Eu estou lançando uma dramaturgia, também sou ator e dramaturgo, além de psicólogo junguiano, para quem não me conhece, muito prazer. Mas eu estou lançando a minha primeira dramaturgia que chama Sonho em Ebulição. É uma dramaturgia que vai falar sobre as questões vocacionais. O link está aqui na descrição do vídeo, ela vai estar disponível na Amazon, ela já está disponível em pré-venda, ela vai ser lançada agora dia 30 de janeiro e fica o convite para você conhecer. Então, bora falar sobre desapego? Parece que existe uma corrente que prega o desapego. Ok, eu entendo. Tem até a galera do minimalismo, super entendo, super acho bacana. Só que e quando o desapego é muito intenso, esse desprendimento é muito intenso? Não estou falando ali do desapego emocional, quando a gente termina, liberta uma pessoa, até liberta uma situação, um trabalho, alguma coisa, não. Estou falando quando a gente é displicente, quando a gente é desapegado demais, desprendido demais e a gente acaba sendo imprudente. Por quê? Até para realizar os nossos sonhos é necessário dinheiro. Até para a gente pagar o curso, mesmo que a gente ganhe o curso de graça, a gente tem que ter a locomoção, a gente tem que ter o lápis, a caneta, o sapato, né, o transporte até o local. Mesmo que o curso seja online, a gente precisa da internet, ou seja, a gente precisa minimamente de alguns recursos financeiros. E como é que a gente lida com essa questão? Muitas vezes a gente acaba sendo displicente e os nossos sonhos acabam indo por água abaixo porque a gente não faz essa estrutura mínima. Ok, eu sei e concordo que existem questões sociais, é por isso que a gente precisa estar sempre de olho no governo, né? Como é que o governo também provê minimamente ali as questões sociais, porque sociedade é isso, é uma engrenagem. Uns têm mais, outros têm menos, infelizmente não estamos todos nivelados, mas a sociedade, para ela ter um bom andamento, ela precisa ali ter as questões dos direitos sociais e tudo mais para ela crescer enquanto sociedade propriamente dita também, porque senão o cara lá que está com grana não vai ficar com grana para sempre, quem está por baixo também não vai ter oportunidade de subir.
Parece meio utópico falar sobre isso, mas a gente também vai buscar meios de entender como que a gente tem uma certa responsabilidade, às vezes maior, às vezes menor, sobre a nossa própria questão. Tá certo que a gente acabou de falar sobre isso, né? As questões sociais, elas acabam, às vezes, dificultando em muito que a gente conquiste algo, às vezes até impede que conquiste algo, mas vamos partir da premissa que a gente pode fazer pelo menos a nossa parte, aquilo que a gente consegue fazer. E é por isso que eu trago uma dica também nesse vídeo, que é a resenha do livro da Nath Finanças, que ela fala sobre economia para pessoas de baixa renda, mas que não serve só para pessoas de baixa renda. A gente tem uma resenha aqui no canal também, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o card aqui também para você, para que a gente converse, né, mais, que a gente troque mais figurinha. Por quê? Quantas vezes a gente está planejando uma mudança de situação e a gente vai todo empolgado, mas não planejou. A gente não se preparou para o vento que vem, né, para a diversidade que vem, e a gente acaba às vezes tendo que desistir do nosso sonho porque a gente não conseguiu construir uma base. Então é nesse sentido que eu estou falando desse desprendimento. O como que às vezes a gente precisa agarrar a situação, a rédea da situação com as nossas mãos, e aí sim entra o aspecto positivo do apego. É meu. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer por essa situação? Está nas nossas mãos, muitas vezes. E quando não está, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode lutar? Não só pelo nosso, mas também pela pessoa que está do nosso lado, pela sociedade pela qual a gente vive. Por isso que é importante a gente estar sempre discutindo também as questões de políticas públicas, porque isso nos afeta diretamente. Sabendo que hoje eu posso estar por cima, amanhã eu posso estar por baixo. Né? Mas não é só com esse medo de amanhã estar por baixo, é também pensando no outro, no coletivo. Então isso também faz parte do nosso papel social. E o quanto que eu sou desapegado, aí fica uma pergunta, nesse ano tão importante de 2022, o quanto que eu sou desapegado com a minha situação, onde é que eu me situo neste país, como que eu posso ser tão desapegado ao ponto de não querer me importar com política porque é um assunto chato. Na verdade não é um assunto chato, é um assunto que nos toca diretamente, tá aí as questões dos 2 últimos anos que a gente vem vivendo, o quanto que o excesso de um produto, ou da compra de um medicamento, ou a falta da compra de uma vacina, por exemplo, o quanto que isso afeta diretamente a nós, a nossa população, os nossos próximos, os nossos entes queridos, diretamente a gente também, né, como eu disse, mas a gente não pode ficar alheio. Então, como que a gente lida com o desapego e como que a gente lida com o apego? Não é uma gangorra que a gente tem que pesar e ponderar, uma balança que a gente tem que pesar e ponderar os dois lados, né? Quando é que é o aspecto negativo do apego e quando é que é o aspecto positivo? Quando é que é o aspecto positivo do apego e o negativo do apego e o aspecto positivo e negativo do desapego? Você consegue localizar isso na sua vida? Você consegue refletir sobre? Vamos bater um papo? Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou desse ponto de vista, desse aspecto positivo e negativo. Conta para mim. Vou deixar aqui na descrição também o link das minhas redes sociais, onde a gente conversa mais de pertinho. É isso. Um grande abraço e até o... aproveita para se inscrever no canal. Né? A gente está crescendo, eu quero saber mais de você, quero conhecer mais você. Aproveita para se inscrever, aproveita para deixar uma curtida, para recomendar para as pessoas também. Dá uma volta aqui pelo canal, como eu disse, toda segunda-feira às 11 horas nós temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Então, dá uma passeada por aqui, vamos conversar um pouquinho mais, tá bom? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!